Afinal, como a gente faz para escolher a melhor faculdade EAD? Enfim, eu sou Felipe Molinari e esse é o A Filosofia Explica de hoje. Tem muita gente aqui no canal que não consegue, não pode fazer uma faculdade presencial, seja de filosofia ou seja de qualquer outro curso, e opta por uma faculdade na modalidade à distância, na modalidade EAD. Bom, então é uma pergunta que recorrentemente ela aparece aqui nos comentários dos vídeos que a gente tem, gente perguntando qual é a melhor faculdade de filosofia EAD, gente perguntando como se escolhe uma faculdade EAD, à distância, enfim. Mas aí, então a gente pegou essas várias perguntas. Foi uma pergunta, por exemplo, que o Rubem Espinosa fez lá no Instagram, né, perguntando como escolher a melhor faculdade EAD, e a gente então resolveu aqui parar e responder essa pergunta de uma vez por todas. Já mando meu abraço aqui para o Rubem Espinosa, o vídeo é para ele, e já também te faço convite. Se você tem algum interesse, algum tema, você pode fazer como o Rubem, se tornar membro aqui do canal, ou conversar comigo lá no Instagram. A gente pode ter uma conversa mais fluida, ou aqui deixa seu comentário aqui como membro, que a gente também sempre olha, ok? Mas agora chega de papo, eu dividi aqui 5 pontos essenciais para você escolher sua faculdade à distância. Então, vou começar pelo primeiro deles. Não é uma ordem, digamos, qualitativa, do quinto para o último melhor. Não é bem assim, mas eu acho que o último ali a gente separou porque ele é realmente um ponto importante que consagra os outros 4. Mas o primeiro ponto que eu separei ele é bem simples. É o ponto que diz respeito à proximidade de casa. Sim, parece bobeira, alguém deve falar, mas Felício, caramba, então quer dizer que eu tenho que escolher a mais próxima? Não, não é isso que eu tô falando. Você não tem que escolher a mais próxima só porque ela é mais perto da sua casa. O que eu tô querendo dizer, e já te digo aqui, é que de nada adianta você pegar a melhor faculdade que tem à distância na sua cidade, se ela fica do outro lado da cidade, muitas vezes se ela fica num outro município, porque vai por mim, vai chegar uma hora que isso vai pesar e você vai desanimar do curso. Seja ele filosofia ou seja ele qualquer curso que você escolher. Então ter essa proximidade de casa é essencial. Eu sei que você também deve estar se perguntando, mas o curso é à distância, então isso eu não vou precisar estar lá sempre, não vou precisar estar lá todos os dias. Só quando eu for fazer a prova no semestre. Eu sei, é só quando você for fazer a prova. Mas você imagina, por exemplo, o seguinte, tem uma excelente faculdade numa cidade vizinha sua, e 2, 3 vezes no semestre você vai precisar se dirigir até lá. Isso pode te dar algumas complicações. Por exemplo, vai que no dia da prova você não consegue ser liberado do trabalho mais cedo, ou vai que você se enrola. Vai por mim, não precisa escolher mais perto da sua casa. Também não precisa tanto assim, deixando de lado o critério da qualidade. Mas escolher uma faculdade EAD muito longe vai te complicar, tudo bem? Agora a gente continua. Eu ia falar uma coisa no começo do vídeo, mas eu acho que agora essa coisa que eu ia falar, uma coisa pessoal, ela é mais necessária. Esses critérios que eu separei, além da proximidade, agora na sequência são critérios mais técnicos e eu vou falar para você de onde eu tirei eles. Eu tirei de 2 coisas. A primeira é a experiência que eu tenho sendo professor à distância. Já sou professor à distância há muito tempo, há quase 10 anos. Então, isso me dá um pouquinho de bagagem para conhecer as, digamos, complicações que os alunos têm no decorrer do curso. Então, a primeira experiência é essa. E a segunda experiência é que eu sou avaliador do MEC e do INEP, ou seja, eu atribuo nota qualitativa aos cursos também à distância. Então, eu sei muito bem o que faz ali, pelo menos os critérios do MEC, uma faculdade ser boa ou ruim. Por que eu estou falando isso? Porque, pela minha experiência, tem um fator que é muito importante na hora de escolher uma faculdade EAD. E aqui é interessante que não diz respeito necessariamente ao tamanho da faculdade, mas sim ao seguinte, olhe bem aquele polo EAD que tem mais tempo na sua casa. Perto ali, pode ser razoavelmente perto, mas vamos supor que a gente tem a faculdade A, que é muito famosa e chegou agora na sua cidade. E você tem a faculdade B, que ela não é tão famosa assim, mas ela já está lá há 6, 7 anos na sua cidade. Veja, olhe isso com cuidado, porque existem boas faculdades, muitas vezes, que mandam seus polos para uma cidade, mas logo na sequência esse polo fecha. E aí você fica muito complicado. Às vezes você precisa se dirigir a uma outra cidade, ou às vezes você quer um documento, me formei há 5 anos atrás, aí você tem uma certa dificuldade. Então, assim, o fato de um polo da faculdade, seja a faculdade ou seja um polo da faculdade, estar presente há um tempo considerável na sua cidade, isso é bem interessante e importante.
Não precisa ter 30, 20, 30 anos da faculdade na sua cidade. Mas ter ali um polo, pelo menos há uns 5 anos, isso garante que as coisas, digamos, estão funcionando com certa tranquilidade. Aqui é a velha máxima, sabe? Quando você abre um negócio e os primeiros meses são complicados, ou quando você está ali, vai fazer uma apresentação no inicial e você está ali se complicando, é a mesma coisa para a faculdade EAD. Muitas vezes, embora a faculdade em si tenha muito tempo, quando ela vai instalar um polo, as pessoas que trabalham no polo não têm tanta experiência, enfim, então isso acaba gerando uma complicação. Então, escolher um polo que tem bastante, ou pelo menos um tempo considerável na sua cidade, enfim, onde você quer fazer, é um tempo, um quesito importante. Para além disso, a gente vai agora para o terceiro critério, que é: não basta o polo estar lá 10 anos na sua cidade se a estrutura for ruim. Então, assim, uma coisa que a gente nota, e aí você deve estar se perguntando, mas Silício, se o curso é EAD, para que eu preciso de estrutura? Aqui eu não estou falando de estrutura física, muitas vezes. Eu estou falando da estrutura do curso em si. Vamos lá. Faculdades grandes de renome, eu não vou citar nenhuma aqui, você sabe de qual faculdade grande eu estou falando. Principalmente as particulares, né, que tem um pouco mais de tempo. Eu posso dizer isso, acho que as particulares no EAD, elas estão um pezinho na frente em experiência do que as públicas. As públicas ainda estão ali muitas vezes patinando no movimento inicial do EAD, mas as particulares já têm um tempo. Mas vamos lá. As faculdades particulares, quanto maiores elas são, mais, digamos, recursos elas dispõem para gravar boas aulas e tudo mais. Eu sei que você deve estar falando, mas às vezes a faculdade particular age de forma predatória, paga mal os professores, não pensa na qualidade. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: as maiores faculdades, normalmente elas já estão no EAD há mais tempo. Então elas já estão, digamos, numa segunda etapa do ensino à distância, principalmente esse online, esse virtual. Aqui eu estou fazendo essa consideração porque por ensino à distância a gente entende uma coisa muito mais ampla, né? Desde aquelas cursos de formação por correios, aquilo também é um curso à distância. Mas eu acho que você já entendeu aqui que a gente está falando de curso à distância, esse do século XXI, que a gente faz por meio dos computadores, ok? Mas vamos lá. Então o que eu quero dizer é o seguinte: essas faculdades com maior estrutura, Estácio, PUC, Uninter, né, Mackenzie, essas grandes, né, elas já erraram o suficiente no começo, já viram como a coisa funciona e já se acertaram. Faculdades menores que estão entrando no mercado agora, mesmo que a faculdade em si já exista, mas ela está entrando no mercado do EAD agora, elas normalmente vão bater cabeça. Então, exemplo pessoal, por exemplo, eu participei do curso de Filosofia EAD da Universidade Federal do Espírito Santo. Participei desde do começo, desde o seu início. E olha, foi bem difícil. Era um projeto da Universidade Aberta do Brasil e a gente bateu muita cabeça no começo. Porque, por exemplo, eu não tinha experiência no EAD, então eu quis levar para o EAD a mesma estrutura que eu tinha na aula presencial. Então não foi legal, não foi legal. Só que depois a gente foi melhorando, eu fui entendendo que não adiantava eu gravar aula de 1, 2 horas ao vivo ali, que os alunos não aguentavam. Então a gente vai aprendendo com o tempo. Então o que eu quero dizer aqui é o seguinte para você. Pegue então uma faculdade com uma boa estrutura e que já tem um tempo no EAD. Isso é interessante. Mas vamos lá. Professor, então você já citou 3 pontos. Vamos lá, resumir esses 3 para depois a gente ir para os últimos 2. O primeiro, a proximidade de casa. Leve isso em consideração, porque você vai precisar, mesmo à distância, fazer provas presenciais. Então leve isso. Não adianta pegar uma faculdade a 90 quilômetros, que isso vai te complicar. Segundo, veja se o polo EAD já está um tempo, pelo menos uns 3 anos na sua cidade. Né? Porque se for muito recente, eu não indico. Por melhor que seja a faculdade, eu não indico. Porque às vezes corre o risco desse polo ser fechado e você ficar na mão. Então, não recomendo polos muito recentes. Terceiro ponto, diz respeito, como a gente está falando, da estrutura. Pegue faculdades maiores que já têm mais tempo de experiência com EAD. Não estou falando aqui para você, não vale a faculdade ter estrutura, ser grande, vou inventar aqui uma federal de algum lugar que está começando agora no EAD. Também não vale. Tem que ser uma faculdade que tem estrutura no EAD há pelo menos uns 10 anos. Porque aí já conseguiu entender como é que o barco anda. Agora vamos para os últimos 2 pontos. Um é basicamente, como diz, indutório. Assim, um é bastante intuitivo e o outro é bastante técnico. Primeiro, o intuitivo. Os 2 últimos pontos. Vamos lá. O intuitivo é simples. Se você tiver alguém que estuda nessa instituição que você está de olho, é isso que você tem que ir lá. Pergunta para a pessoa o que ela acha. Cuidado, às vezes você vai perguntar para uma pessoa e a pessoa vai falar muito mal da faculdade.
Mas às vezes é uma coisa que só ela teve uma experiência muito ruim. Então tem que ter calma também, não pegue qualquer opinião alheia como uma verdade universal. Mas se você tiver uma ou duas pessoas que já estudam naquela faculdade, já fazem AD naquela faculdade, olha, isso é muito bom. Ah, professor, mas eu não sei, não conheço ninguém que faz. Mas vai lá no Instagram, dá uma olhada nos comentários que as pessoas dão no Instagram da comunidade, vê se tem alguma página no Instagram de diretórios acadêmicos daquela instituição, vê o que o pessoal fala. Ali você vai ter um bom termômetro das coisas, ok? Esse é um ponto, digamos, intuitivo. O último, esse que eu acho que é o melhor ponto de todos, ele é o mais técnico e ele joga para uma avaliação que a gente tem, que é veja a nota do MEC, do INEP. Vou deixar até aqui um link para você acessar. Nesse link você joga o nome da instituição que vai sair ali a nota da instituição. Então se você está na dúvida se a faculdade é boa ou ruim, se você está na dúvida que você não sabe se seu amigo, se ele está sendo influenciado para o bem ou para o mal, se ele está falando muito bem porque ele adora a faculdade, ou se ele está falando muito mal porque ele teve uma má experiência, faz o seguinte, meu amigo. Ou se você está na dúvida entre duas faculdades, faz o seguinte, joga nesse link aqui, é um link gratuito, é um link público, vê a nota do curso. Eu como avaliador do MEC, eu posso falar, normalmente a avaliação do MEC, do INEP, né, que atribui de 1 a 5 a nota de credenciamento e reconhecimento de cursos, são avaliações seríssimas. 2 avaliadores fazem, 2 avaliadores que não se conhecem, então passa por todo um processo criterioso. Então vai lá, meu amigo, vai lá, olha, aquele que tiver a maior nota você escolhe, é aquele que você vai fazer. Se os cursos forem empatados, aí você já vai estar mais tranquilo. Mas o ideal é que a nota do curso seja pelo menos 4. Né? Se a nota do curso for 5, você pode entrar. Tranquilo, vai lá, que a faculdade é muito boa. Então a 5 é a maior nota, 4 é uma nota boa, 3 é uma faculdade mediana. Está ali na média, abaixo de 3 a faculdade fecha, não tem como. Então assim, tenta a nota 5. Se o curso for nota 5, ótimo. Se for 4, você também já pode ir tranquilo, porque já tem uma estrutura, digamos, boa, suficiente para você fazer um bom curso. Ok? Então aqui fica o nosso vídeo por Rubem e eu já te lembro de novo, se você tem algum tema, alguma dúvida, seja sobre EAD, seja sobre filosofia, seja sobre vida universitária, você pode deixar aqui nos comentários, mas torne-se membro. Assim você ajuda o nosso canal, eu consigo te responder melhor e a gente faz aqui uma comunidade filosófica bem ativa no YouTube. Ok? Eu sou o Felício Molinari, vou ficando por aqui. Tchau, tchau. Até a próxima.